Meus amigos, vamos abordar neste momento um tema que interessa a todas as pessoas amantes da paz e da convivência fraterna entre todos os seres humanos. O tema que vamos tratar diz respeito a como eliminar a violência no mundo. Nós vivemos em um mundo que tem como uma de suas principais características a violência praticada pelo homem contra seus semelhantes. A percepção de muita gente é de que a violência representa o predomínio do instinto animal que possuímos sobre os valores da civilização. Isto explicaria, segundo alguns, a escalada da criminalidade e das guerras em todas as épocas, em todo o mundo. O debate sobre a violência coloca na ordem do dia a questão sobre a natureza humana, cujo tema foi tratado por eminentes pensadores, como Raymond Aron, filósofo e sociólogo francês, Henri Bergson, filósofo e diplomata francês, Hannah Arendt, filósofo alemão, Sigmund Freud, austríaco, neurologista e fundador da psicanálise, Carl Rogers, norte-americano, precursor da psicologia humanista, Thomas Hobbes, cientista político, filósofo e matemático inglês, Jean-Jacques Rousseau, escritor e filósofo suíço, e Karl Marx, economista, filósofo, historiador e cientista político alemão. Entre outros, trataram deste assunto. Mas nós vamos nos circunscrever ao pensamento, à visão desses grandes pensadores que por muitos séculos atrás analisaram, abordando a problema da violência. Há milênios, cientistas e filósofos levantam a seguinte questão: a natureza humana é inata ou é produto do ambiente, ou de ambos? Esta é a questão que muitos pensadores se debruçaram e procuraram responder. Perguntaram também, é determinada geneticamente ou pela sociedade onde vive o ser humano ou por ambos? Em outras palavras, a questão que se coloca é o seguinte: o comportamento do ser humano, as atitudes tendentes à prática da violência seriam determinadas por fatores de natureza genética, intrínseca ao indivíduo, ou seria provocado pela sociedade onde ele vive? Então, são estas as questões que nós pretendemos abordar nesse momento, a fim de deixar bastante claro quais são as causas da violência. Por que o mundo se torna mais violento a cada ano? Não apenas se verifica um aumento do número de conflitos armados no globo, como as próprias pessoas estão mais violentas. Nós temos aqui alguns dados muito importantes a respeito
dos mortos, da quantidade de pessoas mortas por conta da violência. A violência das guerras, por exemplo, nós tivemos no século XX, só para dimensionar apenas para o século XX. Não estamos contando os séculos anteriores ao século XX, que também produziram muitas mortes por conta de guerras e da violência cotidiana, né? Vamos abordar inicialmente a questão das guerras. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, morreram, de 1914 a 1918, morreram cerca de 9 milhões de pessoas. 20 anos após, ou seja, de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial matou entre 40 e 52 milhões de pessoas. É importante observar que, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, as pessoas que foram mortas na guerra não eram só combatentes. A maior parte das pessoas que morreram eram integrantes da população civil, vítimas de bombardeios. Um outro aspecto que é importante observar é que, computando a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, além do período correspondente à Guerra Fria, foi o período que sucedeu à Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1945 até 1989, quando ocorreu a Guerra Fria, o conflito global entre a União Soviética e os Estados Unidos, ocorreram cerca de 187 milhões de mortes, somando todas as guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e mais a Guerra Fria. 187 milhões de mortos. Isso nós estamos falando especificamente dos conflitos internacionais, das guerras. Agora, no caso específico da violência cotidiana, nós temos alguns dados referente ao período mais recente. Segundo informações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, a violência cotidiana no planeta, quer dizer, excluindo os conflitos bélicos, a violência mata mais de 1.600.000 pessoas a cada ano. Essa é a quantidade de pessoas que morrem a cada ano. A violência é hoje a principal causa das mortes de pessoas entre 15 e 44 anos, respondendo por 14% das mortes de homens e 7% das mulheres. A nova edição do Mapa da Violência, elaborado pelo sociólogo Júlio Jacobo Wałęsowicz e editado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, informa que a violência no Brasil é um ranking de 92 países do mundo. Só é superado por El Salvador, Venezuela e Guatemala, que apresentam taxas de homicídios maiores que a do Brasil. Ou seja, 44 casos em 100 mil jovens de 15 a 19 anos. As elevadas taxas de homicídio
segundo o pesquisador argentino Júlio Jacobo Walser-Fitz, mostram uma triste realidade. O Brasil e os países da América Latina são sociedades violentas. Os dados apresentados também confirmam um diagnóstico feito recentemente pela Anistia Internacional, segundo a qual o Brasil convive tragicamente com uma espécie de epidemia de indiferença, quase cumplicidade de grande parcela da sociedade com uma situação que deveria estar sendo tratada como uma verdadeira calamidade social. Isso ocorre devido à naturalização da violência e a um grau assustador de complacência do Estado brasileiro em relação a essa tragédia. Nos últimos 30 anos, as vítimas de homicídios no Brasil chegam a mais de 1 milhão de pessoas. São dados coletados em 27 unidades federativas, 33 regiões metropolitanas, 27 capitais e 5.564 municípios, utilizando informações do Ministério da Saúde, Segurança Pública, cartórios, polícia e outros órgãos públicos. Para ficar claro o absurdo do número de mortes violentas no Brasil, basta comparar com outros lugares que vivem situação extrema, como Angola, por exemplo, que é o país em guerra civil por 27 anos. São 550 mil vítimas, praticamente a metade das vítimas no Brasil. Outros conflitos armados, como no Iraque, no Afeganistão e até na Síria, somam quantidade de mortes menores do que as que são praticadas no Brasil. Ou seja, a violência aqui é mais sangrenta do que na maior parte do nosso planeta. Por isso que considerei muito importante trazer a questão da violência como tema de abordagem em nossa apresentação. Então, feitas essas apresentações sobre números de mortos em guerras e também na vida cotidiana de vários países, inclusive o Brasil, produto da violência, então a pergunta que se faz é o seguinte: por que o mundo se torna mais violento a cada ano? É isto que eu pretendo aqui tentar esclarecer exatamente quais são as causas dessa violência que é praticada em todo o mundo, seja na vida cotidiana dos países e também a violência das guerras, dos conflitos bélicos, que tem sido uma marca da história da humanidade há milhares de anos. Então, por que o mundo se torna mais violento a cada ano? Não apenas se verifica um aumento do número de conflitos armados no globo, como as próprias pessoas estão mais violentas a cada dia que se passa. Qual a explicação para isso? Não é incomum a afirmativa de que desde que o mundo existe, sempre existiu a violência entre seres humanos. Será difícil encontrar alguém, hoje, que não acredite nesta afirmativa. E, no entanto, ela é falsa. Nos primórdios da humanidade, não havia violência que se manifesta hoje nas relações entre os indivíduos e entre as comunidades humanas e Estados-nações. Nenhum ser humano, nenhum povo daquele tempo longínquo teria tido a ideia de agredir os seus semelhantes. É difícil estabelecer, claro, é difícil estabelecer um
paralelo entre o modo de vida dos seres humanos daquela época com a humanidade de hoje. Naquela época, o viver em paz e harmonia com seus semelhantes era para os seres humanos algo tão natural como respirar, comer e dormir. Seres humanos já viveram na Terra, sem se ofenderem ou se maltratarem uns aos outros, muito menos guerrearem entre si. Essa conclusão é resultado de pesquisas antropológicas realizadas por muitos pesquisadores de renome. E a conclusão que muitos desses pesquisadores chegaram é de que as comunidades primitivas, elas viviam em um ambiente de cooperação. As pessoas necessitavam deste ambiente de cooperação, porque, sobretudo, nos períodos mais remotos, nas épocas mais remotas da existência da humanidade, as pessoas precisavam da cooperação umas das outras pessoas, exatamente para enfrentar as feras que as ameaçavam, que ameaçavam a sobrevivência de todos eles, né? Então, havia um esforço voltado para uma ação conjunta na defesa de cada um e de todos. Uma analogia que muitos desses antropólogos faz, comparando as comunidades primitivas com as tribos indígenas existentes, que existiram mais recentemente, vamos dizer assim, como, por exemplo, os astecas no México, os incas no Peru, e também as comunidades indígenas aqui no Brasil. Muitos desses antropólogos perceberam que as tribos indígenas que nós temos conhecimento, que ainda existem, por exemplo, no Brasil, elas têm um tipo de comportamento inteiramente diferente das sociedades modernas. Nessas sociedades há um esforço voltado para a cooperação, ajuda mútua. Todos se sentem partícipes da comunidade. Os interesses de cada um correspondem aos interesses da comunidade. De modo que também há um outro aspecto que é importante considerar, é que conflitos pessoais nessas comunidades indígenas não existem praticamente por conta de interesses que poderiam movê-las a se confrontar umas com as outras. Por exemplo, nessas comunidades não existe algo que nas sociedades modernas, como a que nós estamos vivendo, existem fatores que contribuem para que os conflitos interpessoais possam existir e daí a violência se estabelecer. Nessas comunidades, esse tipo de conflito não existe, porque a propriedade individual não existe. O que existe é a propriedade coletiva. Não existe a tentativa de alguém tentar se apossar
de algo que pertence a outros, simplesmente porque tudo que existe na sociedade, inclusive os próprios integrantes das famílias, os filhos de todos os integrantes da comunidade, são filhos de todos, são considerados filhos de todos, diferentemente da nossa sociedade, em que cada família representa uma célula, cujos interesses necessariamente não coincidem com os interesses da sociedade como um todo. Diferentemente das comunidades indígenas. Nas comunidades primitivas, era algo similar a esse tipo de comportamento que há hoje nas comunidades primitivas, nas comunidades indígenas. As comunidades primitivas tinham um comportamento similar a este. Nos primórdios da humanidade não havia violência que se manifesta hoje nas relações entre os indivíduos e entre as comunidades humanas e Estados-nações. É esse o ponto que eu quero destacar. Nenhum ser humano, nenhum povo daquele tempo longínquo, teria tido a ideia de agredir aos seus semelhantes. Isso é o que acontece também nas comunidades indígenas. É difícil tentar estabelecer um paralelo entre o modo de vida dos seres humanos daquela época com a humanidade de hoje. Naquela época, o viver em paz e harmonia com seus semelhantes era para os seres humanos algo tão natural como respirar, comer e dormir, como já afirmei anteriormente. Seres humanos já viveram na Terra sem se ofenderem ou se maltratarem uns aos outros, muito menos guerrearem entre si. Nenhum registro dessa época mais longínqua, chegou até o presente. Nenhum registro de violência dessa época chegou até o presente, de acordo com vários estudos antropológicos. E por isso, é suposto que essa situação não tenha existido. Segundo Raymond Aron, à medida que a vida do homem se organiza em famílias e em bandos, menos prováveis nos poderiam parecer as condutas propriamente belicosas. Isso ele afirmou em um livro cujo título é Paz e Guerra entre as Nações. Vamos encontrar, segundo Aron, na Suméria, a primeira prova da existência de tropas com treinamento militar. Segundo Aron, nenhum antropólogo encontrou jamais qualquer prova de que os homens tivessem elaborado uma organização ou uma tática de combate antes da Idade do Bronze, ou seja, antes de 3.300 a.C. até 1.300 a 700 a.C. Antes disso, não há nenhum registro de que tenha havido guerras entre comunidades humanas daquela época. Não surpreende, portanto, que os primeiros indícios incontestáveis de exércitos e da guerra datem da Idade do Bronze, que é um período da civilização no qual ocorreu o desenvolvimento desta liga metálica resultante da mistura de cobre com estanho. Foi exatamente essa liga da mistura do cobre com estanho foi o que propiciou a elaboração das primeiras espadas utilizadas nos conflitos bélicos. Assim como para os primeiros seres humanos seria inconcebível a ideia de causar qualquer dano aos seus semelhantes, importante observar isso, era inconcebível. Hoje se soa como ilusão, fantasia, a ideia de um mundo sem conflitos, por considerarmos a violência como uma característica própria do ser humano. Pode-se especular se não teria havido uma fase intermediária entre os muitos milênios durante os quais o homem viveu sob a ameaça de feras
e o período bem mais curto em que a ameaça à sua segurança passou a se originar em outros homens. Seria uma época em que os homens possuíam meios técnicos suficientes para a defesa contra as feras, e sem engajamento na busca de riquezas e nas lutas de classes, nas conquistas e nos domínios. Está demonstrado que sociedades pequenas, sem instrumentos metálicos, isoladas, ainda não mostram traços característicos das sociedades belicosas. Isso é o que afirma Raymond Aron em sua obra Paz e Guerra entre as Nações. Na espécie humana, porém, as manifestações de agressividade são inseparáveis da vida coletiva. Mesmo quando se trata da reação de um indivíduo contra outro, a agressividade é influenciada de muitos modos pelo contexto social. O surgimento de uma existência propriamente social não foi a única causa das novas dimensões que assumiu o fenômeno da agressividade. A frustração e a inadaptação resultantes da reação agressiva constituem o fato mais importante nas relações humanas. Essa é a opinião de Raymond Aron. Ele é defensor da tese de que a frustração é uma experiência psíquica revelada pela consciência. Todos os indivíduos sentem frustrações desde a infância. E a frustração é, antes de mais nada, a experiência de uma privação, isto é, um bem desejado e não alcançado, uma opressão sentida penosamente. A cadeia de causalidade que leva as emoções ou aos atos de agressividade se origina sempre em um fenômeno externo, segundo Aron, e não é um fator endógeno, intrínseco ao indivíduo. Não há prova fisiológica que haja uma incitação espontânea à luta, originada no próprio organismo do indivíduo. Essa é a opinião de Raymond Aron, baseada em pesquisas antropológicas que ele fez. A agressão física e a vontade de destruir não constituem a única reação possível à frustração. O Raymond Aron enfatiza a questão da frustração como um elemento que poderia explicar a agressão física praticada pelos seres humanos contra outros. Henri Bergson, por sua vez, afirma que a origem da violência e da guerra é a existência da propriedade individual coletiva. Eu aqui faço um pequeno parêntese para, inclusive, concordar com o ponto de vista de Henri Bergson e também concordando com o pensamento de Raymond Aron quanto à questão da frustração do indivíduo. O Henri Bergson afirmou em sua obra Les sources de la morale et de la religion, é uma das obras dele, ele afirma que a existência da propriedade individual ou coletiva é a origem da violência e da guerra. Isso é uma verdade, porque vários pensadores, antropólogos, inclusive dois deles, Karl Marx e Friedrich Engels, elaboraram um livro cujo título é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Neste livro, ele demonstra, com dados e fatos da história, que o fator gerador da violência que ainda prevalece no mundo é a propriedade privada. É o surgimento da propriedade privada, que surgiu numa época em que a característica predominante daquelas comunidades primitivas
era a propriedade coletiva. Mas a partir do momento em que aquelas comunidades passaram a acumular bens, alguns indivíduos passaram a agir no sentido de considerar como de sua propriedade alguns bens que ele pessoalmente iria adquirindo. Ao invés de fazer como no passado, em que os bens adquiridos por cada um pertenciam a todos, as pessoas passaram a ter esse novo tipo de comportamento, a considerar que os bens que cada um individualmente ia conseguindo, esses bens seriam considerados propriedades desses indivíduos. Então, o surgimento da propriedade privada surgiu também por conta dos conflitos que passaram a existir entre comunidades na luta pela sobrevivência, na luta pelos espaços, no sentido de manutenção não só dos espaços que possuía, como também de ampliar aqueles espaços em que aquela comunidade ocupava, não só para produzir, sobretudo depois que se desenvolveu a agricultura, a partir do desenvolvimento da agricultura, mas também anteriormente ao desenvolvimento da agricultura, quando essas comunidades viviam da caça e da pesca, então passou a haver conflitos entre comunidades disputando os mesmos espaços. E esses conflitos resultaram na violência que passou a ser praticada entre uma comunidade contra outras. E os vencidos geralmente eram transformados em escravos. Foi exatamente a partir desse conflito, dessa disputa, por espaços, que a escravidão passou a existir, e de modo que, além da propriedade privada, os escravos também passaram a ser propriedade daquelas comunidades, vamos dizer assim, que venciam outras comunidades na disputa pelo espaço, de modo que a propriedade privada, de acordo com Henry Bergson, é a origem exatamente da violência e da guerra. A propriedade individual e também a propriedade coletiva. Porque mesmo essas comunidades primitivas, que iam acumulando riquezas nos conflitos contra outras comunidades, essas comunidades também acumulavam riqueza do ponto de vista coletivo, a propriedade coletiva. Mas, em outras palavras, a propriedade, sobretudo a propriedade individual, é que foi, digamos assim, o motor desse processo gerador da violência. É importante observar que a propriedade individual foi também a base para o surgimento de duas instituições em todo o mundo. Uma instituição foi o Estado, o poder do Estado, e surgiu exatamente para garantir a ordem dentro da comunidade, porque a partir do momento em que começou a haver diferenças em termos até de riqueza entre os integrantes daquela comunidade, começou a haver a possibilidade de que aqueles
que frustrados, aí dentro daquela visão do Raymond Aron, frustrados por não terem também aquela riqueza, pudessem ameaçar aqueles que as possuíssem. Então o Estado surge para colocar ordem na casa, vamos dizer assim. Então o Estado ele surgiu logo no início como um elemento repressor, exatamente daquelas pessoas que ameaçassem a propriedade daqueles que as possuíam. Mas também a propriedade privada gerou uma outra instituição, que foi a família monogâmica. Porque até antes da existência da família monogâmica, o que prevalecia era a família poligâmica. Os homens e as mulheres se relacionavam uns com os outros sem que necessariamente houvesse um casamento, que passou a ser formalizado a partir do surgimento da propriedade. Mas por que o casamento monogâmico se tornou importante? Porque os homens, que geralmente eram os detentores daquelas propriedades, gostariam de fazer com que seus filhos herdassem aqueles bens que eles possuíam. E uma maneira de eles terem a certeza de que os filhos eram deles era exatamente instituindo o casamento monogâmico. Porque no sistema em que prevalecia a poligamia, era difícil determinar quais eram os homens, os pais geradores daquelas crianças. Sabia quem era a mãe, mas não sabia quem era o pai. Então o casamento monogâmico surgiu para fazer com que isso prevalecesse. Bem, feito esse parênteses, é importante observar que o Henri Bergson, ele considerava que os povos que temem a falta de alimentos e das matérias-primas que necessitam, e se julgam ameaçados pela fome ou desemprego, são capazes de tudo. Na opinião deles, na opinião de Henri Bergson, quer dizer, as pessoas, os povos que temem pela falta de alimentos e de matérias-primas que necessitam e que se sentem ameaçados pela fome ou pelo desemprego, elas seriam capazes de praticar a violência, como todos nós conhecemos até hoje. Para sobreviver, estão prontos para atacar, segundo Henri Bergson. Assim, segundo ele, nascem as guerras autênticas, ajustadas à sua essência. Hannah Arendt, filósofa alemã, abordou a questão da violência em sua obra On Violence, publicado em 1970, na qual discute especialmente o Nietzsche e Bergson, acerca do que ela chama de justificação biológica da violência. A Arendt contesta essa posição. Afirmando que nada poderia ser teoricamente mais perigoso do que a tradição do pensamento organicista em assuntos políticos, por meio da qual poder e violência são interpretados em termos biológicos. Aquela ideia de que as pessoas nascem intrinsecamente com aquele desejo de guerrear, de praticar a violência. É essa a visão de Hannah Arendt, contrária a essa visão, e ela considera que essencialmente a violência nasce no ambiente social. Arendt sustenta que nem a violência nem o poder são fenômenos naturais, intrínsecos ao indivíduo. Isto é, uma manifestação do
isto é, elas pertencem ao âmbito político dos negócios humanos, cuja qualidade essencialmente humana é garantida pela faculdade do homem para agir, habilidade para começar algo novo. Arendt descarta as metáforas orgânicas da violência como doença da sociedade. A desnaturalização do fenômeno da violência, em Hannah Arendt, é a sua recusa em associar o processo histórico com a luta pela sobrevivência e a morte violenta no reino animal. Quer dizer, ela reage à ideia contrária à tese que prevalece no meio animal, que é a visão que se tem no meio animal, que os animais lutam pela sobrevivência e contra a morte violenta. Então ela é contrária a essa tese, que isso não se aplicaria ao caso dos seres humanos. E considera que é no campo da política em que as questões das relações humanas são tratadas. E, no caso, a luta pelo poder e pela riqueza, que é uma das características da sociedade em que vivemos, tem muito a ver com isso. Freud, o grande psicólogo, em sua obra, enfatiza em sua obra os aspectos destrutivos do homem. Freud era muito pessimista com relação ao ser humano. Ele considerava importante controlar e coibir o indivíduo, devido ao perigo que ele poderia representar para a sociedade. O que leva a concluir que o homem, por ele preconizado, por Freud, não é, socialmente falando, muito digno de confiança. Essa é a visão, era a visão de Freud. Segundo Freud, a sociedade civilizada está perpetuamente ameaçada pela desintegração por causa dessa hostilidade primária dos homens entre si. A cultura tem de recorrer a todo o reforço possível a fim de erigir barreiras contra o instinto agressivo dos homens, segundo Freud. Diante de um ser tão hostil e desintegrador, nada mais natural do que a sociedade fazer uso do seu poder de coerção. Essa é a visão, era a visão de Freud a respeito do ser humano. Eu, pessoalmente, não concordo com essa visão. Ele tem uma visão muito pessimista relacionada com o ser humano. Em Carl Rogers, um outro psicólogo, já a visão é oposta de Freud, porque, segundo ele, é justamente um contexto de coerção, onde o indivíduo não pode expandir-se, ou melhor, atualizar o seu potencial, que o torna hostil ou antissocial. Caso contrário, nada temos a temer, pois seu comportamento tenderá a ser construtivo. Essa é a visão de Carl Rogers, diferentemente da visão de Freud. Rogers observa que quando o homem é verdadeiramente livre para tornar-se o que ele é no mais fundo do seu ser, quando é livre para agir conforme sua natureza, como um ser capaz de perceber as coisas que o cercam, então ele nitidamente se encaminha para a integração, para a globalidade e integração. Essa é a visão de Carl Rogers, uma visão inteiramente oposta à de Freud. Thomas Hobbes, cientista político inglês, tem como tese central sobre a conduta humana que todos os seres humanos são egoístas e estão dispostos a usar os outros em seu próprio benefício. Hobbes fala da guerra de todos contra todos, a luta permanente que se desencadearia se os homens não vivessem em segurança e tivessem que depender por completo dos seus próprios recursos. Hobbes afirma que o homem é o lobo do próprio homem. Essa é uma frase dele.
escrita no Leviatã, que é a sua principal obra. E o Hobbes procura mostrar que não pode haver sociedade sem governo e sem as sanções da lei. Tem que haver coerção, segundo Hobbes. Haveria apenas indivíduos antagônicos entre si. A competição, o desejo de superar o outro, é parte da trama das vidas dos seres humanos. Ou queremos alcançar algo à custa dos outros, ou queremos defender aquilo que já conquistamos. Então é a guerra de todos contra todos, segundo Hobbes. A ideia central do pensamento de Jean-Jacques Rousseau já é uma visão oposta. Ele entende que a sua ideia central se fundamenta na convicção da bondade natural do ser humano. Segundo Rousseau, o que contribuiu para que o ser humano se lançasse contra os seus semelhantes foi a socialização. É nesse processo de transformação que o homem se degenera, no processo de socialização. Para Rousseau, a socialização é a causa da desnaturação do homem e o melhor caminho para a sua degradação. A comunhão com a natureza é a única forma de preservação da verdadeira essência do homem. Rousseau pensava que as guerras surgem, ou pelo menos se ampliam, com a expansão das coletividades, e que a desigualdade de classe e a propriedade individual estão ligadas às guerras de conquista e ao domínio pelos guerreiros. Então, é mais um que considera que a questão da propriedade é um elemento gerador dos conflitos e da violência entre os seres humanos. Já Karl Marx apresentou uma definição da essência da natureza humana em seus manuscritos filosóficos, onde ele caracterizou os seres humanos como uma atividade livre e consciente em contraste com a natureza do animal. Ele faz uma separação entre o animal e o ser humano do ponto de vista do comportamento. Marx afirma que os conflitos sociais resultam da divisão da sociedade em classes, com o surgimento da propriedade privada em substituição à propriedade coletiva dos meios de produção imperantes nas sociedades primitivas, conforme eu lhes expliquei há alguns momentos atrás. Em síntese, constata-se que Raymond Aron defende a tese de que a agressividade é influenciada de muitos modos pelo contexto social e que, no caso, a frustração que o indivíduo adquire ao longo da vida contribui em grande medida para que a violência se manifeste. Bergson afirma que a origem da violência e da guerra é a existência da propriedade individual ou coletiva. Arendt sustenta que nem a violência nem o poder são fenômenos naturais, quer dizer, não são fenômenos intrínsecos ao indivíduo, não são problemas de natureza genética, é uma manifestação do processo vital, os quais pertencem ao âmbito político dos negócios humanos. Freud e Hobbes convergem em seus pensamentos ao considerar os instintos agressivos do homem e a necessidade da coerção para reprimi-los. A visão pessimista de Freud é contraposta de Carl Rogers, que afirma que apenas em um contexto coercitivo o homem se torna hostil ou antissocial, e que se não há coerção ele tenderá a ser construtivo. Essa é a visão de Carl Rogers, em oposição à visão de Freud, que considera essencial haver coerção, repressão sobre o ser humano para ele se tornar sociável. Rousseau tem como ideia central a convicção da bondade natural do ser humano e de que a sociedade é que o degenera, lançando-o contra os seus semelhantes. Já Marx afirma que o homem é artífice do seu próprio desenvolvimento
e que os seres humanos são capazes de mudar o mundo ao seu redor e, fazendo isso, mudam a si mesmos. Bem, historicamente, grande parte das discussões sobre as origens ou causas do comportamento humano nos revela a existência de uma questão altamente controversa. Trata-se da controvérsia entre a influência do ambiente social sobre o comportamento das pessoas versus a herança biológica, que determinaria o comportamento das pessoas, que é o que faz uma corrente denominada epigenética. Eu discordo inteiramente de atribuir o problema da violência humana à epigenética e não ao ambiente social onde ele vive. A premissa básica da influência da herança biológica, que está relacionada com a epigenética, é o que a pessoa recebe de seus pais, essa herança. Quem defende a influência da herança biológica considera que as características básicas do homem, sua inteligência, personalidade, traços físicos, já estão formadas, prontas ao nascimento, devido à sua herança biológica, seu dote nativo. Esta visão resultou na crença de que o comportamento humano, ou grande parte dele, é inato, no sentido de que nós nascemos com determinadas tendências ou propensões que não podem ser alteradas por aprendizagem. Há dois erros básicos da influência da herança biológica. A primeira é que as células sexuais não são caracteres, traços ou características físicas ou comportamentais, mas sim uma informação genética ou genes, de natureza naturalmente biológica. Não há genes que tornem alguém um músico ou um cientista. Os genes criam as bases para os traços culturais. Veja bem, os genes criam as bases para os traços culturais, mas não forçam o desenvolvimento de nenhum traço particular. Caracteres adquiridos não são transmitidos por via biológica. Então esse é o primeiro erro que se pratica ao admitir a chamada herança biológica. Segundo, qualquer traço, caráter ou característica que o indivíduo apresenta ao nascer é, por definição, inato ou congênito, mas não necessariamente hereditário. Genético, pois há traços causados por fatores relacionados com o ambiente social em que ele vive. A premissa básica do ambiente social é o de que ele é o principal responsável pela formação das características básicas do homem, especialmente de sua capacidade intelectual. Segundo o filósofo John Locke, filósofo inglês, a mente do recém-nascido, segundo ele, era uma tábula rasa, ou seja, uma página, folha ou tela em branco. A história a ser ali escrita, segundo ele, tinha por autor o meio ambiente social, isto é, as condições e experiências de vida do indivíduo. Um dos adeptos mais importantes dessa posição foi o psicólogo John Watson, fundador do behaviorismo nos Estados Unidos, que em seus vários trabalhos insistia numa explicação cultural ou ambiental do desenvolvimento do comportamento humano, admitindo como premissa básica o fato de que os seres humanos são infinitamente maleáveis, quase totalmente à mercê do seu ambiente social. O comportamento aprendido pelo ser humano resulta de sua interação com o meio social. Esta interação cria experiências que se registram na memória e contribuem para o aperfeiçoamento dos desempenhos subsequentes. Nota-se que, por resultado de uma interação do indivíduo com o meio social,
sua execução é possibilitada pela constituição genética do indivíduo. Portanto, é equivocado o posicionamento daqueles que interpretam o problema da violência humana associando a epigenética e não ao ambiente social. O ambiente social é que determina o comportamento humano, inclusive o seu comportamento político e social. A violência individual, que vem a ser exercida pelo ser humano, pode ser atribuída, portanto, a fatores endógenos ou intrínsecos e exógenos ou externos ao indivíduo. Há uma interação entre os dois, conforme colocamos anteriormente. Há indivíduos que agem com violência. Essa é uma das constatações que nós temos. E outros não, quando são vítimas da ação de terceiros. Outros indivíduos agem violentamente contra seus semelhantes quando buscam alcançar seus objetivos com o uso da força. Ao nível do indivíduo, é preciso identificar se seu comportamento violento está relacionado com a sua estrutura psíquica ou sua estrutura de caráter. Se o problema é psíquico, muitas vezes o indivíduo tem um comportamento violento devido a problemas neurológicos, por exemplo, que afeta a sua estrutura psíquica. Então, se o problema é psíquico, o indivíduo deve ser tratado por psiquiatras. E se for de caráter, que é composto por atitudes e hábitos de uma pessoa e de seu padrão consistente de respostas para várias situações, incluindo atitudes, valores conscientes e comportamentos, ele deve ser tratado por psicólogos e educadores. O problema psíquico demanda a ação do psiquiatra. E o problema de caráter demanda a ação da educação apoiada pela psicologia. Outra abordagem que temos que considerar do ponto de vista da violência é a violência coletiva. Uma questão é a violência individual, outra é a violência coletiva. É importante observar que a violência coletiva ela pode ser tratada em dois níveis. Uma é a violência coletiva exercida pelo Estado, ou seja, pelos governos com o uso das forças policiais para combater o crime e também reprimir os movimentos sociais que ameaçam os detentores do poder e as classes sociais dominantes. A violência coletiva extrema é exercida pelos governos quando procura ditatorialmente exercer seu poder, esmagando pela força seus oponentes. Mas a violência coletiva pode surgir também no seio da sociedade, quando as classes sociais se unem para derrubar um governo, por exemplo, que atenta contra seus interesses, ou promover mudanças sociais, promovendo revoluções sociais. No caso da violência praticada pelos governos, ela é institucionalizada e no caso da violência popular, esta é sempre articulada em resposta à violência praticada pelos detentores do poder. Quando uma massa de indivíduos se junta para exercer a violência contra os poderes constituídos, há convergência de todos eles nesta ação. Em outras palavras, as vontades individuais se transformam em vontade coletiva. Ou seja, a violência individual é somada para se transformar numa violência coletiva contra os poderes constituídos. Para fazer com que os seres humanos tenham um comportamento construtivo, e é esse o ponto que é importante observar, e sejam capazes de mudar o mundo ao seu redor, é preciso, portanto, educá-los. Kant, Immanuel Kant, filósofo austríaco,
Assim compreende a educação, desenvolver no indivíduo toda a perfeição de que ele é suscetível. Tal é a nobre finalidade da educação segundo Kant, né? Desenvolver no indivíduo toda a perfeição de que ele é suscetível. Pestalozzi, pedagogo consagrado, diz: educar é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. John Locke, grande preceptor, a todo momento, ou melhor, o John Locke, grande preceptor, se expressa sobre esse assunto, dizendo que educar é fazer espíritos retos, dispostos a todo momento a não praticarem coisa alguma que não seja conforme a dignidade e a excelência de uma criatura sensata. Lessing, autoridade não menos ilustre, compara a obra da educação à obra da revelação e diz: a educação determina e acelera o progresso e o aperfeiçoamento do homem. Então, a resposta que se busca alcançar para combater a violência é a educação. Segundo Kant, John Locke e Lessing. O combate à violência no mundo só será vitoriosa com a educação de todos os seres humanos em todos os quadrantes da Terra, a fim de que, por esse intermédio, adquiram a consciência do mundo em que vivem, se organizem em cada país e em todo o mundo para realizar as mudanças políticas, econômicas e sociais necessárias à eliminação das desigualdades sociais e aos entraves ao desenvolvimento político, econômico, social e ambiental em seus respectivos países. É necessário, como eu disse, que as pessoas têm que adquirir a consciência. E a educação é um dos meios através da qual as pessoas adquirem a consciência necessária para transformar o mundo que vive. Paralelamente a esse esforço da educação de todos os seres humanos, é preciso que a humanidade seja dotada o mais urgentemente possível de instrumentos necessários a ter o controle de seu destino. É colocar em prática um modelo de sociedade que promove em cada país, no mais alto grau, o progresso econômico, social e ambiental e, globalmente, uma governança democrática no mundo. Este é o único meio de sobrevivência da espécie humana e de sustar a decadência da humanidade que se manifesta na violência desenfreada como a que ocorre no momento. Portanto, é preciso haver um esforço de educação para que todos os seres humanos adquiram a consciência do seu papel, no sentido de promover a transformação do mundo que nós vivemos. Em segundo lugar, é necessário que a humanidade construa um modelo de sociedade que promova em cada país, no mais alto grau, o progresso econômico, social e ambiental. Então, educação, primeiro alvo. Segundo, a construção de um modelo de sociedade que atenda a esse objetivo de conquistar no mais alto grau o progresso econômico, social e ambiental. Em terceiro lugar, construir também uma governança democrática em todo o mundo. Este é o único meio de sobrevivência da espécie humana e de sustar a decadência da humanidade que se manifesta na violência desenfreada como a que acontece no momento. Não existe
nenhum outro meio capaz de assegurar os interesses da humanidade e de todas as nações, de todas as formas de vidas e das gerações futuras. Não há outro caminho senão esse que há pouco citei. Em cada país do mundo, além da educação, como eu falei, de todos os seres humanos, em cada país do mundo deveria ser adotado um novo modelo de sociedade, conforme lhes falei anteriormente, que possibilite uma convivência civilizada entre todos os seres humanos. Este novo modelo deveria ser inspirado na social-democracia existente nos países da Escandinávia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, onde foi implantado o mais sucedido entre todos eles, com os necessários aperfeiçoamentos e adaptações em cada país do mundo. Em 2013, a revista The Economist declarou que os países escandinavos são provavelmente os mais bem governados do mundo. O relatório World Happiness Report de 2014 da ONU mostra que as nações mais felizes do mundo estão concentradas no norte da Europa, com a Noruega no topo da lista. Os países escandinavos possuem a mais alta classificação no PIB per capita, a maior expectativa de vida saudável, a maior liberdade de fazer escolha na vida e a maior generosidade. Não é por acaso que os países escandinavos, além de apresentarem grandes êxitos econômicos e sociais, são líderes no índice de desenvolvimento humano no mundo. Terceiro grande objetivo, além do primeiro, que é a educação para todos, adquirir a consciência e a humanidade exercer o papel, todo ser humano exercer o papel necessário às transformações que a sociedade exige. Segundo, constituir uma sociedade em cada país nos moldes da social-democracia escandinava. Terceiro grande objetivo é construir, ao nível global, uma governança democrática, ou seja, um governo mundial que assegure a governabilidade da economia e do meio ambiente global e a manutenção da paz mundial. Então é necessário que haja um governo mundial para acabar com o caos que caracteriza a economia mundial hoje. Para acabar com o caos que caracteriza o meio ambiente do planeta, ameaçado por uma mudança climática catastrófica, e também a manutenção da paz mundial, a fim de que as guerras e os conflitos internacionais sejam abolidos em nosso planeta. Por intermédio do governo mundial, seria perseguida a defesa dos interesses gerais do planeta, dos interesses gerais da humanidade. Ela zelaria no sentido de cada Estado nacional respeitar os direitos de cada cidadão do mundo, buscando impedir a propagação dos riscos sistêmicos mundiais de natureza econômica e ambiental. Esse governo mundial evitaria o império de um só e a anarquia de todos, como ocorre no momento. Uma governança com essas características só pode resultar do consenso entre todos os povos e nações do mundo. A preservação da paz seria a primeira missão de toda nova forma de governança mundial. A nova ordem mundial a ser edificada deve organizar não apenas as relações entre os homens na face da Terra, mas também suas relações com a natureza. É preciso, portanto, que seja elaborado um contrato social planetário que possibilite o desenvolvimento econômico e social
e o uso racional dos recursos da natureza em benefício de toda a humanidade. A edificação de uma nova ordem mundial, baseada nesses princípios, é urgente. Esse governo vai existir um dia, mesmo que aconteça após um gigantesco desastre econômico ou ambiental. É urgente pensar nisso, para assustar a violência e as guerras que proliferam em todo o mundo. Estas são, portanto, meus amigos, as conclusões que extraímos a respeito da questão da violência. Que a violência, conforme nós apresentamos, ela é produto dos problemas gerados no ambiente social em que nós vivemos. E se nós desejamos efetivamente extirpar a violência do nosso meio, nós precisamos, além de educar as pessoas, para que todas essas pessoas tomem consciência da importância da construção de um mundo de paz e de cooperação. E que as pessoas adquiram a consciência da necessidade de promover mudanças sociais que correspondam aos supremos interesses da grande maioria da população. Em segundo lugar, é necessário que haja a construção de uma sociedade em que o progresso econômico e social seja compartilhado por todos. Se isto acontece, dificilmente na vida cotidiana das sociedades vai proliferar a violência. E isto eu pessoalmente pude constatar ao visitar os países escandinavos há 3 anos atrás. Pude constatar que as prisões estão praticamente vazias e a criminalidade é praticamente zero. De modo que isso por conta exatamente da superação que os países escandinavos realizaram, eliminando ou reduzindo as desigualdades sociais. E também porque existe um governo, ou existem governos em cada um dos países da Escandinávia que cuida das pessoas do berço à sepultura. E este é um lema comum a todos os países da Escandinávia. Então, é possível construir sociedades em que os problemas que caracterizam a maioria dos países do mundo, de desigualdades sociais extremas, da existência de gente morrendo de fome e da incidência de índices de criminalidade elevados. Isso tudo é possível desde que em cada sociedade haja um esforço na mesma direção que os países escandinavos adotaram. E, finalmente, a construção de um governo mundial que possibilite não só ordenar o caos da economia global, ordenar também o meio ambiente, para evitar a degradação do meio ambiente e a mudança climática catastrófica, mas também acabar com os conflitos internacionais que geralmente são movidos pelo poder, pela ânsia pelo poder e pela riqueza. Precisamos exatamente fazer com que esta ganância, busca pelo poder e pela riqueza, ela seja extirpada da vida de todos os habitantes do planeta Terra, na medida em que sejam adotadas essas medidas que há pouco nós explicitamos. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer. Agradeço pela atenção e até a próxima oportunidade.